Olá, investidores, boa noite. Gravando esse vídeo para passar um pouco para vocês da minha visão sobre esse momento, né, para falar qual estratégia eu adotei para o dia de hoje, por exemplo, e também tentar traçar estratégias para os próximos movimentos aí do BTC. Né? Então, um dia que a gente teve uma correção no curto prazo, e é importante que se destaque isso, é uma correção no curto prazo e nada mais do que isso. Então, não é uma correção que já nos tenha dado condição, ou melhor, uma boa relação risco-retorno para que a gente esteja comprando Bitcoin pensando num longo prazo ainda, né? Acho que muito pelo contrário, né? A gente ainda está muito esticado. Se a gente puxa para o diário, fica claro. Se a gente puxa para o semanal, fica mais claro ainda o quanto essa correção ela é irrelevante para o longo prazo. Então, ainda não é aquele movimento que a gente está esperando para a gente estar esvaziando o nosso caixa e alocando em Bitcoin e também em altcoins, né? Não foi o dia ainda que nos deu a oportunidade de estar fazendo grandes compras pensando no longo prazo. É um dia que, dentro do escritório, nós aproveitamos essa correção para fazermos trades, né? Acho que deu boas oportunidades de entrada em longs e aí com um propósito diferente, né, de uma compra de longo prazo, né, com um stop definido, etc. Então, algumas altcoins eu entendo que deram sim boas oportunidades com essa correção do Bitcoin hoje de estarmos longando elas, né? Para o longo prazo, eu só vou conversar a princípio sobre compras se a gente voltar ali nos 60 mil dólares, ok? Antes disso, realmente eu acho que é bem difícil que eu esteja fazendo compras no BTC, pelo menos considerando a máxima desse momento, né? Nos 74 mil dólares ali. Mas enfim, tivemos esse movimento corretivo, né? Uma correção aí no curto prazo de 7%, algo relevante para o dia, assim, né? Então acabou puxando as altcoins e nos dando essas oportunidades que eu comentei de longs. Também nos deu a oportunidade de entrar em uma nova gema. Foi o único investimento que a gente fez pensando em longo prazo. Compramos uma nova gema hoje para saber qual é. Claro que eu não vou revelar aqui abertamente no canal, né? Se inscreva no nosso programa de membros, tá? No programa de membros da Investidor Moderno ou no Live Trading aqui da Belo Trade, né? Para que você participe e tenha essas entradas em tempo real e etc. Mas enfim, tivemos essa correção de 7% e eu acho que a gente pode entender algumas leves pioras, né, como um aumento forte no long short rate, ou um open interest que não teve queda, pelo menos, nessa correção, né, não chegou a subir, mas também não apresentou uma queda forte, que seria um cenário melhor, assim, ele se manteve meio inalterado. Mas, ponto positivo, eu destaco a primeira maior venda a mercado desde aquela de terça-feira passada, né, quando a gente teve aquela venda a mercado, um delta vendedor absurdo, aqui no 4 horas, mais de 2 bilhões, né? Foi o maior delta vendedor da história do Bitcoin no diário. Então, essa é a segunda maior já nessa região dos 69, né? Isso mostra para mim que a gente já está conseguindo captar liquidez, mesmo com pequenas correções. E isso pode ser um dos motivos que esteja fazendo com que o Bitcoin seja tão forte assim, né? Precisa corrigir pouco para liquidar os longs e também para as pessoas se desesperarem e venderem. Então, é um dos motivos que eu encaro como positivo e que está fazendo com que a gente esteja vendo o Bitcoin ter esse movimento de recuperação após chegar ali abaixo dos 69k, né? E agora a gente está falando de Bitcoin em 71 mil dólares. Né? Então, para mim, é um suporte muito relevante, tá? É um suporte realmente importante aqui no BTC. E que, de fato, se a gente perder esses 68 mil, 68.500 e tal, eu acho que a gente pode ver uma correçãozinha um pouquinho mais forte acontecendo. Né? Isso por quê? Porque, para mim, né, temos formado fundos importantes aqui, relevantes, olha só, volume maior do que a média aqui na terça-feira, hoje de novo, né, um volume maior do que as médias, a gente viu venda mercado importante aqui hoje, a gente viu também um delta vendedor ali na terça-feira. Então, querendo ou não, é um fundo local importante, um suporte de curto prazo. Se perder esse suporte de curto prazo, significa que ferrou? Não. Significa que a gente pode corrigir um pouco além, né? E seria ótimo, inclusive. Então, nesse cenário, até o que eu cogitaria? Eu acredito que o Bitcoin possa voltar, por exemplo, no 64, 65 ali. E para mim,
termos a maior venda a mercado da história aqui, né, nesse 60K, é um fator de proteção para o preço muito importante. Então eu cogitaria, por exemplo, um trade no Bitcoin. Se o Bitcoin voltar aqui no 66, né, e principalmente se voltar ali no 63.500, eu acho que dá uma entrada, né, a gente poderia desenhar uma buy zone nesse sentido aqui, para estar pensando num trade com um stop, por exemplo, abaixo ali dos 59 mil dólares, que aí sim, né, uma região, porra, se a gente perder o fundo onde a gente teve a maior venda no mercado da história, acho que chegou a hora da correção forte que está todo mundo esperando, né, e certamente se voltar aqui a gente já vai estar olhando para comprar, né, mas beleza, então acho que eu queria muito mais passar essa visão do que eu entendi dessa correção de hoje, né, de qual a relevância dela, e quais foram as tomadas de decisão que nós fizemos no dia dentro do escritório, seja no programa de membros ou seja no live trading, né? O programa de membros é voltado mais para o longo prazo, o live trading são esses trades mais dinâmicos, né? Operações mais no curto prazo, ok? Identifica o perfil que mais se adequa ao seu, né? Qual produto mais se adequa ao seu perfil e venha participar conosco lá dentro do escritório da Belotrade, ok? Valeu então, pessoal, um abraço a todos vocês, uma boa noite, e a gente vai se falando aí, vai atualizando esse cenário à medida que a gente tiver novidades, ok? Valeu então, e boa noite a todos.